Lá no Instagram, eu pedi para as meninas mandarem foto dos pincéis e falarem quais elas usam mais. Através dessa foto, eu sabia qual era a maior dificuldade delas e, para ter certeza, eu perguntei. Uma das maiores dificuldades da Kelly era esfumar, e eu sabia mesmo que seria porque ela não tem pincel de esfumar. Ela fazia com um pincelzinho de corretivo. Então aí eu tô ensinando para ela antes da gente começar a gravação, e de um lado ela fez com o pincel que ela estava acostumada e do outro lado ela fez com os meus pincéis, que é os pincéis corretos. E aí vocês vão ver o resultado já já de um lado e de outro. Esse lado ela fez com o pincel dela, olha, um pincel de corretivo, e ela tá aplicando a sombra cintilante, com o pincel que ela estava acostumada a fazer mesmo. Ela começou a aplicar a sombra mais escura, marrom. Reparem que quando ela vai aplicando, até quando vai aplicando já vai ficando marcado. Depois, para conseguir desmarcar isso com esse pincel, não consegue de jeito nenhum. Agora eu pedi para ela tentar esfumar as bordinhas dessa sombra marrom com o pincel que ela tá acostumada. Reparem que é muito difícil e mesmo ela conseguindo dar um pouquinho de uma esfumadinha, ainda fica tudo marcado. E esse é o resultado final do esfumado dela. Aí ela já pegou o pincel de esfumar, já começou a aplicar a sombra cintilante do mesmo jeito do outro lado, só que dessa vez com o pincel certo. Agora ela já pegou o pincel certo, pincel de esfumar da Macryla 35, com a sombra marrom e já começou a esfumar. Reparem vocês que quando ela vai aplicando a sombra, já meio que vai ficando esfumado. Não fica aquela sombra dura, aquela sombra marcada que nem do outro lado. Olha, vocês conseguem reparar? Olha a diferença disso, gente. Agora eu pedi para ela começar a esfumar com esse pincel para tirar a marcaçãozinha que fica. Reparem vocês o quão pouco ela esfumou e já ficou super diferente. Esse daqui é um pouco mais fácil, que eu fiquei tentando fazer assim. Você já terminou de fazer. Então, No instantinho. Do lado direito, a Kelly fez essa maquiagem com os pincéis dela, que eram pincéis de aplicar corretivo, na verdade. Olhem para vocês verem como ficou marcadinho, como ela não conseguiu esfumar com precisão. Já do outro lado, ela usou os pincéis corretos, que são os pincéis de esfumar, e ela conseguiu esfumar com muita facilidade, e olha como ficou diferente do outro lado. Esses são os pincéis da Kelly, os que ela tem em casa. Eu imaginei que ela não conseguia fazer esfumado, porque ela não tem pincel de esfumar